Olá, estamos juntos mais uma vez aqui pela TV Evangelizar, Rede Católica da Igreja, para mais um Café Teológico, direto aqui da Arena FTD, no campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui no Prado Velho, em Curitiba, aqui no L'Express Café. O nosso tema de hoje é animação bíblica, né? Lançamento de um livro muito bacana, do qual a gente vai falar com a autora daqui a pouco. E a nossa convidada, a autora do livro, é a irmã Valéria Andrade Leal, mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e graduação em Pedagogia também pela PUC. Atuou nos diversos setores da Escola Católica e também da Pastoral Paroquial. Atualmente é assessora da Pastoral no Sagrado Rede de Educação, unidades educacionais no sul do Brasil. Um grande prazer recebê-la no Café Teológico, irmã Valéria. Tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Para mim é que é um prazer enorme, uma honra estar aqui com esse povo querido que assiste com frequência o seu programa e aprende junto com você também essas reflexões, esses temas que você debate. O que levou a irmã, com toda essa experiência pedagógica e também de catequese, a escrever este livro, Animação Bíblica da Escola, irmã? Atuando nas escolas, sobretudo na escola confessional católica, eu fui percebendo muito interesse dos jovens pela Sagrada Escritura. Um interesse sincero e real, que nem sempre nós, educadores, sabíamos entender. Às vezes nós gostaríamos de levar determinados assuntos, determinados temas da Escritura, que não eram exatamente aqueles que os jovens gostariam de aprofundar, de entender. Então, inspirados neles, eu comecei a refletir um pouquinho mais. O que nós poderíamos fazer para que essa palavra chegasse à juventude, chegasse também às crianças? E daí veio essa ideia. Exatamente. Primeiro a ideia era fazer Lécios Divina, leitura orante, com pequenos grupos na escola. Mas olhando o contexto da escola um pouco maior, eu percebi que não bastava simplesmente, em momentos estanques, fazer um grupo especial para a leitura da Bíblia, mas que era necessário que a Bíblia permeasse todo o fazer da educação, sobretudo porque a educação católica, ela participa da missão da igreja. A escola católica, ela também tem a missão de evangelizar, como a igreja. Ela comunga com essa missão especial. O educador que não está na escola católica, como cristão, ele também tem esse dever, como batizado. Então, o livro, ele é direcionado ao educador e não à escola. Porque a gente começa a entender que o jovem, de todo o contexto, de todo o ambiente, ele está interessado em conhecer mais sobre Deus, em saber mais sobre a espiritualidade, em conhecer mais sobre a Sagrada Escritura. E a partir disso, nós desenvolvemos, então, algumas chaves de leitura. Sim. Para fazer com que não só a leitura da Sagrada Escritura acontecesse em alguns momentos, mas que o pensar bíblico permeasse o ato educativo do educador cristão. Isso significa dizer que a gente precisa, como catequista, como educador, perceber mais o que as crianças solicitam, aquilo que vive no imaginário delas, aquilo que elas anseiam, para poder trazer para elas algo que corresponda a essa expectativa? Com certeza. Acho que um bom educador, ele tem essa sensibilidade para perceber o que é que a criança, o que é que o adolescente, o que é que o jovem realmente almeja, deseja. Quais são as suas potencialidades? Isso também é importante. Porque muitas vezes a gente chega com um conteúdo, um tema de estudo, de uma forma que não atinge, porque não pega o coração, não pega o centro de interesses daqueles adolescentes e jovens. A nossa catequese, de maneira geral, na igreja, ela está carente desse tipo de sensibilidade, digamos, de pedagogia orientadora, irmã? Olha, pensando em termos de catequese, me parece que a igreja, a pastoral catequética, tem dado passos muito significativos.
Existem bastante momentos formativos, cursos, em que as catequistas também podem aprender melhor como ouvir o jovem, a criança, o adolescente, até porque existem também algumas fases que não são padrão, mas que ajudam o educador, o catequista, a entender um pouquinho por que a criança responde daquela forma e não da forma com que eu espero. Por que um adolescente pensa de uma forma, argumenta, né, daquela maneira e não como eu espero? Por exemplo, as crianças pequenas, eles gostam muito das histórias narrativas da Bíblia. Por quê? Porque, na verdade, eles estão organizando o pensamento deles. Então, nessa organização, a sequência das narrativas é algo muito importante para eles, que ajuda a que eles organizem o próprio pensar. Por exemplo, de onde vieram Adão e Eva? É uma pergunta comum? É uma pergunta comum entre as crianças, de todas as idades, inclusive nós adultos, Sérgio. Muito perguntamos. E daí de onde que surgiu essa história, né? É uma boa pergunta. Então, no caso, os adolescentes muitas vezes estão interessados nesses temas que são mais críticos, né? A parte mitológica, por exemplo, Gênesis, né? A parte a interpretação teológica, que muitas vezes alguns grupos mais fundamentalistas, inclusive em termos de ciência, revistas às vezes científicas apresentam dados dizendo, por exemplo, tamanho, altura, profundidade da Arca de Noé. Isso. Então, são coisas que acabam confundindo os adolescentes e, ao mesmo tempo, despertando a curiosidade. Aí, o importante papel do educador é estar bem preparado para fazer uma leitura adequada junto com o jovem, junto com a criança, junto com o adolescente. Veja, diante de uma pergunta dessa, a criança, especificamente, não precisa de muitas explicações aprofundadas, mas sim claras. O adolescente não, você vai precisar argumentar com um pouquinho mais de abstração, com um pouquinho mais de aprofundamento. Perfeitamente, né? Porque nem sempre é o que está ali, mas o porquê que está ali e o que aquilo significa, né, irmã? Nós vamos sair para o nosso primeiro intervalo dessa conversa que estou tendo aqui com a irmã Valéria, autora do livro Animação Bíblica da Escola, e já voltaremos para a gente continuar com essa conversa, sabendo um pouco mais de como a pedagogia ajuda a gente a fazer a animação bíblica e ajudar as crianças a aprender, adolescentes e nós adultos também. É só o tempo de um cafezinho, né, irmã? E a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Café Teológico de hoje, direto aqui da Arena FTD, no campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui no Prado Velho, mais especificamente aqui no L'Express Café. Estamos falando sobre a animação bíblica da escola, livro lançado pela irmã Valéria Andrade Leal, que está conosco aqui no Café Teológico de hoje. Irmã, talvez muita gente esteja perguntando assim, o que é animação bíblica? Me parece que é importante esse conceito. Com certeza. Depois do Vaticano II, a gente teve um bom desenvolvimento da pastoral bíblica. Promoveu-se muitos cursos, até mesmo a formação e alguns exercícios, vamos dizer assim, da leitura orante, da Sagrada Escritura. Aqui no Brasil, Carlos Mesters se destacou muito com isso, outros biblistas também com ele, envolvidos nesse projeto. Mas, sobretudo, com o sínodo da palavra, veio à tona a necessidade de uma animação bíblica. Não é uma novidade exatamente do sínodo. A Aparecida também já tinha acenado a isso, e talvez o próprio concílio já esperava que fosse, de fato, uma animação bíblica. Uhum. A animação, como a gente pode também conferir num documento da CNBB, dar alma, né? Animar, dar vida. Animar é realmente colocar todas as forças e energias a favor de.
O Papa, recentemente, falando sobre o Dia Mundial das Comunicações, falou que a gente deve despertar as palavras. Exatamente. E a animação, ela é uma palavra que realmente precisa ser resgatada, né, na sua profundidade. Porque dar alma, no caso, é muito além do que uma pastoral bíblica. Mas é antes fazer com que a Sagrada Escritura seja o foco central de toda a ação da igreja. Então, em cada ação que algum cristão vai fazer, que esteja fundamentada numa espiritualidade bíblica. Um texto rezado, um texto refletido, um texto aprofundado. Que se torne uma mística de uma ação evangelizadora, de uma ação cristã. Vou aproveitar uma pergunta que tem aqui no próprio índice do seu livro. Sim. O que isso tem a ver com educação? Boa pergunta. O que tem a ver com a educação? Aí que tá, como nós falávamos antes. Em primeiro lugar, o jovem, a criança, eles têm interesse. A sociedade em si, para a qual a escola também é um laboratório, vamos dizer assim, ela também clama por esse assunto, pela necessidade da espiritualidade. Hoje a gente vê de várias formas a espiritualidade presente em diversos contextos da sociedade. A religião. Então, o que a escola tem a ver com isso? Em primeiro lugar, a escola ela tem que preparar o jovem para a vida. Aliás, antes mesmo de preparar, ela já tem que ser a própria vida do jovem. Então, é o lugar de cultivo da espiritualidade. A própria escola. Se a espiritualidade faz parte da vida da criança, do jovem, do adolescente, então ela já é o lugar de vivência dessa espiritualidade. O texto sagrado, principalmente no nosso contexto brasileiro, o texto sagrado cristão, que é a Sagrada Escritura, a Bíblia, ele corresponde a praticamente a crença de uma grande maioria da nossa população. E também interfere muito na vida daqueles que talvez não creem. Então, eu penso que isso tem a ver com a escola, porque ele cria no próprio educando, no próprio estudante, uma possibilidade de abrir-se para o transcendente e para o outro próximo. Porque um dos elementos que até é apresentado no livro da animação bíblica é justamente parar e pensar e preparar para articular com as diferenças que existem na sociedade. Uma das chaves de leitura, como eu disse antes, são 5, é a Bíblia escrita em mutirão. O que significa isso? Parece tão simples, mas se nós pararmos para pensar, tem tudo a ver com a realidade da escola. A escola, ela recebe uma multiplicidade de educandos que vêm de famílias diferentes, de contextos sociais diferentes, de formas de pensar e ver o mundo diferentes, descendência diferente, raças diferentes. E é isso que a gente encontra na Sagrada Escritura. Então, quando a gente pensa, ela foi escrita em mutirão, a gente tem que parar e pensar quem é o escritor sagrado, de que contexto ele está, de onde ele vem, quais são as opiniões diferentes que aparecem na Sagrada Escritura. Veja, você pega um livro de Reis, de repente nós temos um escritor pró-monarquia. Em outro texto, nós já temos um escritor contra a monarquia. Nos Salmos, nós temos defendendo uma ideia e, de repente, outra ideia está sendo defendida. Então, a Bíblia conseguiu acolher a diversidade. E nós, na escola, também somos chamados a acolher a diversidade, a viver num contexto diversificado. É interessante isso, Porque se a gente conseguir explicar para os educadores e para os educandos que a Bíblia acolheu a diversidade, é um bom caminho para acabar com essa xenofobia religiosa que existe por aí, irmã. Exatamente. E hoje existe muita falta de respeito mesmo com relação à crença do outro, àquilo que as práticas, rituais do outro, que é também algo importante da gente refletir na escola. Porque as diferenças sempre existiram e sempre existirão. Perfeito. Mas elas não devem ser motivos para que hajamos com desrespeito e até mesmo com violência. A palavra de Deus ontem e hoje também é um tema interessante aqui. Como explicar, por exemplo, que, para quem está nos assistindo, que a palavra está escrita e está pronta. Uma parábola é aquela mesma parábola com a sua história, mas que ela
pode ser uma palavra para hoje também, irmã Valéria? Uma das primeiras coisas é um pouco de conhecimento também desses contextos diferenciados, né? Por que o samaritano estava indo, ouvindo de Jerusalém e passar, né? Por que o levita, por que o sacerdote estava indo, ouvindo de Jerusalém? Então, é importante também um pouquinho de conhecimento. Aí entra a questão da formação catequética, bíblica mesmo, propriamente dita, ou até mesmo cultural, né? De um ambiente diferenciado. Outro elemento é também essa escuta de fé, né? De você realmente buscar ali e acreditar que ali existe uma resposta. Né? Mas, sobretudo, essa diferença, também perceber a diferença de contexto e saber fazer essa ponte. Senão a gente acaba caindo em leituras fundamentalistas, que ao invés de nos ajudar, né, a ir ao encontro do transcendente, pelo contrário, estabelecem barreiras. Ao encontro do transcendente também ao encontro do outro. Então, esse educador deve tomar esse cuidado. Exatamente. Para não resvalar para uma tendência fundamentalista. Por isso que a pesquisa, inicialmente a pesquisa e a experiência partia, né, da necessidade do grupo, e ao invés de se propor algo para um grupo de estudantes, se propor algo para o educador. Perfeitamente. Como diz o povo, o buraco é mais embaixo. Né? A gente vai sair para mais um intervalo, conversando com a irmã Valéria Andrade Leal, que dá a sua contribuição e a sua experiência no livro Animação Bíblica da Escola, um pensar bíblico para uma releitura da educação e da vida. Vamos fazer o intervalo rapidinho, a gente vai tomar um cafezinho e já voltamos. Fique aí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco de hoje do nosso Café Teológico, direto aqui da Arena FTD, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui no Express Café. Estamos falando sobre Animação Bíblica da Escola, livro da irmã Valéria Andrade Leal, que está conosco aqui no nosso Café Teológico de hoje. Irmã, vou fazer uma passeadinha aqui pela contracapa, para que a gente possa desenvolver mais alguma coisa. Esta obra é uma importante contribuição para o serviço de animação bíblica, nós já falamos, unindo a experiência no uso da Sagrada Escritura com estudantes e o desejo de atuar na pastoral escolar. Nós estamos vivendo ainda reflexos de uma campanha da fraternidade que conseguiu sobreviver um pouco esse ano, que é a igreja e a sociedade. Dentro desse contexto, ao se preocupar com os educadores na formação da animação bíblica, há também aqui uma preocupação na formação do cidadão e da cidadã cristã? Com certeza. Como nós já falávamos antes, a sociedade carece também dessa possibilidade de conviver bem. Né? Então, um dos elementos que nós já mencionamos é essa questão da aceitação do diferente, né? De buscar também uma cultura maior que me permita entender melhor o outro. Uma das chaves de leitura ali, a Bíblia é um tesouro onde tirar coisas novas e velhas, que é uma citação de Mateus, né? Isso nos convida a uma busca por conhecimento maior. Então, talvez alguém esteja pensando também, mas um educando, um estudante, uma criança, um jovem que não seja católico, que não seja cristão, aí que está o exercício, né, de conhecer o outro para poder acolhê-lo e respeitá-lo. Que nós cristãos temos que fazer e os demais não cristãos também têm que fazer, e talvez nós cristãos entre nós mesmos. Porque as formas de interpretação bíblica entre nós cristãos também são diversificadas. Então, acho que esse é um primeiro contributo importante, né? Ajudar realmente a refletir e a vivenciar a tolerância, a acolhida, a compreensão mútua dentro da sociedade. Existe uma palavra que não está muito usada hoje no nosso contexto, que é a palavra ponderação. Né?
Me parece que a educação precisa passar pela ponderação a partir da própria casa, né? Os pais têm a responsabilidade de trazer o ensino da ponderação para os filhos. Quer dizer, como é bom quando uma criança pergunta por quê, aonde, da onde, quem escreveu, por que escreveu, quem postou isso na internet, qual é o interesse disso, quem está por trás disso. Nós não estamos, de repente, um pouco esquecidos e a família, de certa forma, está terceirizando, delegando para a escola, para a igreja. Esta descoberta da ponderação, de repente ficamos todos assim, Maria vai com as outras, intuitivos e vamos de roldão e ninguém para refletir? A educação para o pensar, eu penso que seja realmente um desafio da nossa atualidade. Porque, como você mesmo estava dizendo, nós consumimos muita informação e não refletimos sobre ela. Isso. De forma com que ela não se transforme em sabedoria de vida. E um pouco é isso também que a reflexão da animação bíblica quer trazer, quando a gente para pensar no exercício da escuta, o exercício do silêncio. Porque a sociedade do consumo nos envolve no barulho. Porque enquanto estamos ouvindo muitas coisas, não estamos pensando e estamos consumindo. Estamos intuitivamente. Exatamente. Consumindo tudo que se possa imaginar, inclusive cultura de baixa qualidade. Então, quando a gente para ler um texto com calma, num ambiente de silêncio, num ambiente de escuta, esse é um dos desafios, inclusive, da leitura bíblica em qualquer ambiente hoje. Isso, perfeito. Fazer silêncio. Porque realmente não se tem esse exercício de ponderação. Que ponderar é justamente parar, pensar, analisar, olhar de vários ângulos. Refletir, questionar. Exatamente. Eu escutei hoje de manhã uma frase interessante, que a gente não lê a Bíblia para se acalmar, a gente se acalma para ler a Bíblia. Exatamente. E ainda lê para se incomodar, porque a Bíblia é apelo de conversão para o cristão. É um incômodo, é sair da zona de conforto, né? Exatamente. Quer dizer, não é preciso acabar com esta geração intuitiva, porque nós acabamos gerando filhos, alunos e fiéis tiranos, às vezes. Exatamente. Uma tirania aí, né? Dependentes, né? E que não tem autonomia e nem sabe lidar com frustração. São vazios, né? Há um vazio. São vazios. Muitas vezes falta o sentido da vida também, né? Então, por que essa busca hoje do religioso? É muito interessante porque em escolas que às vezes são ditas laicas, existe essa busca. Mesmo em escolas onde não se toca no assunto. Recentemente alguém disse, nossa, foi nos solicitado um trabalho de ensino religioso numa determinada escola laica. Por quê? Porque os adolescentes estavam se reunindo para fazer grupinhos que discutiam ou faziam algumas práticas religiosas. E precisavam de um acompanhamento. Então você vê, existe uma necessidade de sentido das coisas, de reflexão, justamente por esse barulho. Só que a criança, o adolescente, sozinho, ele não tem força de lutar contra a corrente. Não. Aí a importância do papel do educador na escola, mas sobretudo da família, né, dos pais ainda em casa. Eu acho que surgiu uma frase aqui agora que eu tenho que partilhar. Eu acho que a falta de sentido para a vida surge de uma não reflexão sobre o sentido da vida. Não é verdade? Com certeza. Daí a importância desse livro, que tem o formato de um documento bíblico e que os educadores cristãos, não cristãos, educadores de qualquer ordem, devem procurar. Irmã, este apresentador, onde encontra esse livro, se quiser adquirir um, e aqueles que nos assistem também? Nas livrarias católicas, né? Sobretudo ele está editado pela Paulus, então nas livrarias Paulus, mas também em outras livrarias católicas, inclusive pela internet também ele pode ser solicitado. É o primeiro trabalho que você escreve? Publicado, sim. Existem outras publicações em nível científico, artigos e capítulo de livro, mas um trabalho exclusivo meu seria esse
é o primeiro que espero de outros. Não esqueçam, então, a animação bíblica da escola, um pensar bíblico para uma releitura da educação e da vida, da irmã Valéria Andrade Leal, das Irmãs do Sagrado Coração. Irmã, obrigado por ter estado conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. E obrigado a você, meu bom amigo, minha querida e gentil telespectadora que nos acompanhou em mais um Café Teológico aqui pela TV Evangelizar, Rede Católica da Igreja. Até o nosso próximo encontro.